Oi, continuando, eu fiquei de pesquisar pra vocês o filme sobre o Edgar Allan Poe. O nome do filme é O Corvo, ele é de 2012. O protagonista é representado pelo John Cusack. E por que O Corvo? Porque um dos maiores poemas, né, do Edgar Allan Poe é chamado Corvo. Inclusive, para quem for assistir o filme, eu recomendo que você leia o poema antes, porque tem uma relação direta, a referência é grande. E é uma obra biográfica, tem vários dados que são verdadeiros. Claro que, como todo filme biográfico, algumas partes são romanceadas, mas o principal da história é muito bem retratado. É um filme legal, é um filme de suspense, eu acho que vocês vão curtir. E eu acho que eu vou deixar aí como tarefa obrigatória para a próxima terça-feira, tá? Assistam O Corvo para a gente poder debater sobre essa atmosfera sinistra, né, que envolve o filme, que é inspirada no poema, que não deixa de ter a ver com a vida do Edgar Allan Poe, mas que principalmente tem a ver com a forma como ele escreve, tá? Então assistam O Corvo. Eu verifiquei, parece que tem na Amazon Prime ou no Netflix. E para quem tiver a Amazon Prime ou quiser fazer esse canal, que é super legal, existe uma série chamada O Homem do Castelo Alto, que é inspirado num livraço do Philip Dick, que conta uma ficção de como seria se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra. Então é bem bacana, tanto o livro quanto a série. Mas voltando aqui a falar sobre os nossos contos, assistam O Corvo, então, com o John Cusack, pra gente poder debater. A nossa aula de amanhã é uma aula debate sobre o conto do Machado e o conto do Cortázar, tá? Eu preciso que vocês participem. Achei a aula passada muito silenciosa, muito chata. Então, eu quero que vocês venham prontos pra gente debater na aula de quarta-feira, tá bom? Que vai ser amanhã. Falando um pouco sobre o nosso Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, nasceu em 1839, morreu em 1908, esse viveu bem mais. Ele é imortalizado por seus romances célebres, como Dom Casmurro, né? Mas ele deixou não só alguns escritos sobre o conto, como também um grande legado de contos, que são geniais, né? Os seus contos têm uma pegada realista, muito legal, e eles geralmente orbitam ali sobre a vida da sociedade burguesa da época dele. Em geral, ele vai usar bastante esse recurso do Piglia de encaixar uma narrativa dentro da outra e dar um tom tenso por conta da relação entre as duas, né? As personagens são, em geral, pessoas muito bem adaptadas ao seu contexto social. Vocês devem ter percebido isso lendo O Pai Caça a Mãe ou O Pai Mata a Mãe, né? E que, por isso, são representativas da sua época, dos seus pares. Então, quando a gente lê os contos do Machado, e mesmo os romances, a gente tem uma oportunidade única de ter ali um retrato da época, né? Sob esse ponto de vista, a gente pode comparar ele com Balzac, com Victor Hugo, com Dickens, né? Por quê? Porque, mesmo com a Jane Austen, porque quando a gente lê a obra deles, a gente tá vendo como é que viviam as pessoas naquela época de fato, né? Um dos seus contos mais famosos é A Cartomante, né, que mostra bem essa unidade dramática. Então eu vou trazer para vocês um resuminho, uma sinopse aí da narrativa e vou ler para vocês o final, para vocês terem uma ideia de como o conto do Machado é emblemático com relação à conflitiva, tá? O tempo do conto é de poucos minutos, ele é suficiente para construir essa tensão e a expectativa do leitor. O personagem principal recebe um bilhete, sendo chamado para uma conversa. Como ele está envolvido com a mulher daquele que mandou o bilhete para ele se questiona se o marido vai descobrir alguma coisa. Há uma aparente solução para esse conflito interno dele quando ele decide procurar uma cartomante. E essa cartomante deixa ele muito tranquilo e garante que o amor vai vencer no final. O amor é supremo e vai dar certo. Para surpresa de todos, porém, o marido recebe o amante da mulher e o mata, mesmo destino dado à esposa. O final é tão impactante que dispensa comentários do narrador, então eu vou ler, tá? Vou até colocar meu óculos de velhinha. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela Glória, que é um bairro, Camila olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve assim uma sensação do futuro, longo, interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas.
Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou-o morto ao chão. Machado também se valeu de contos alegóricos, como um apólogo, onde ele traz um diálogo entre uma linha e uma agulha, discutindo qual das duas teria maior importância, numa clara alusão aos papéis sociais da hipocrisia humana. E esse é um continho que eu vou deixar para vocês de lição de casa, tá? O apólogo, pra gente discutir outros tipos de conto, até porque a semana que vem a gente vai entrar nessa coisa do conto folclórico, conto popular, conto alegórico. Eu vou deixar o apólogo para vocês lá no grupo, tá bom? Para vocês lerem também. A prosa do Machado, ela se desenvolve num período de consolidação da literatura brasileira, então ele vai reclamar muito porque não tem teóricos estudando, porque não tem críticos de qualidade, na verdade nem tem muitos escritores de qualidade naquela época, né? E ele próprio desenvolvendo algumas questões teóricas interessantes, escrevendo sobre elas, e no prefácio das suas coletâneas de conto, o Machado, ele começa a desenvolver assim, um recurso meio dele, menosprezando seus próprios contos, sabe? E isso aparece, inclusive, no título que ele escolhe para os contos, por exemplo, Papéis Avulsos, Histórias da Meia-Noite, várias histórias, páginas recolhidas, histórias sem data, dando a ideia de que são textos sem valor, que são organizados ali de forma improvisada, como se ele não soubesse da qualidade do texto dele e quisesse dizer que, olha, isso aqui é só uma brincadeirinha, né? Não levem muito a sério. Muito escritor tem essa insegurança, aí quando apresenta o texto pro leitor, fala, olha, não leva muito a sério, é só uma tentativa e tal. Isso é normal, mas ver o Machado de Assis fazendo isso é engraçado, né? A gente às vezes esquece que todo mundo começa do começo. E no prefácio de várias histórias, né, que é um livro de contos, o Machado vai dar uma provocada, falando da quantidade de contos, né? E ele diz o seguinte: é um modo de passar o tempo. Não pretendem sobreviver como os do filósofo. Não são feitos daquela matéria, nem daquele estilo que dão aos de Mérimée o caráter de obras-primas e colocam os de Poe entre os primeiros escritos da América. O tamanho não é o que faz mal a esse gênero de histórias, é naturalmente a qualidade, mas há sempre uma qualidade nos contos que as torna superiores aos grandes romances. Se uns e outros são medíocres, é serem curtos, né? Então, ele tá falando que o que ele escreve não se compara a esses grandes gênios, né? Que ele só dá o nome de conto por causa do tamanho, mas que na verdade a qualidade dos outros é muito superior ao que ele faz, né? Eu vou começar a falar do Cortázar. Eu queria que essa aula tivesse só 2 partes, mas eu acho que ela vai ter que ter 3, ou eu vou deixar o Cortázar pra aula do Zoom, então, que eu acho que vai ser mais interessante, aí a gente conversa sobre isso, tá? Então, lembrando, vocês têm que assistir O Corvo, do Edgar Allan Poe, e ler o continho Apólogo, do Machado de Assis, tá bom? Isso pra próxima terça-feira, porque eu sei que de hoje pra amanhã vai ficar meio apertado. Tá bom, queridos? Até a próxima aula, a gente se vê no Zoom na quarta, qualquer dúvida eu tô disponível. E vão aí procurando uns continhos do Tchekov para ler, do Edgar Allan Poe, do Machado, do Borges, do Cortázar, da Alice Lispector e do Lovecraft, para quem gosta de terror. Não se inibam, não se reprimam, a internet tá aí para ajudar. Se você gosta de conto, vai atrás, tá bom? Mas por enquanto, de tarefa de casa pra semana que vem, a gente tem que assistir O Corvo e ler o Apólogo do Machado, tá bom? Bye, bye, até a próxima.